Boa tarde, para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana, sou autista. Esse é meu filho. Como é que é teu nome? Gabriel. Filho, não tá aparecendo ali, meu anjo. Não tá vendo teu rostinho. Olha que tem aqui. Gabriel, meu filho de 8 anos, que também é autista. Mostra o que tu comprou hoje. Abafador de ruído. É, um abafador de ruído. E tu vai usar isso aonde, Gabriel? E por que tu vai usar isso na escola? Com barulho. E o que acontece quando tem muito barulho na escola? Fica nervoso, né? Ele não quer falar, tá bom então. Gente, hoje eu vou falar sobre isso, tá? Sobre o autista se adaptar à sociedade. O autista deve se adaptar à sociedade ou a sociedade deve se adaptar ao autista, tá? E um exemplo é esse que é o abafador de ruídos, tá? O Gabriel, ele anda bastante agitado na escola, tá? E, em parte, é por causa dos barulhos, tá? Imagina, ele tá na terceira série, é umas 30 crianças de 8, 9 anos. Imagina se não vai ter um montão de barulhos. E o Gabriel, como alguns autistas, vários autistas, não todos, né? Porque um autista pode sim ser muito diferente do outro, mas o Gabriel, por exemplo, tem hipersensibilidade auditiva. Então, o barulho não faz com que ele não consegue se concentrar nas atividades. Pode ele ficar muito agitado, incomoda. É como se ele escutasse muito mais alto, uma sensibilidade. E muitas vezes não é só barulho altos, tá, gente? É outros barulhos que para outras pessoas seriam desapercebidos, tá? E daí vem a questão, mas o autista tem que se adaptar à sociedade? A sociedade tem que se adaptar ao autista? Eu vou falar conforme a minha experiência, tá? Porque eu sou mãe do Gabriel há 8 anos, né? Vivemos várias situações. Eu sou autista também, apesar de ter o diagnóstico só ano passado, também sou autista. Cuidado, meu anjinho aqui, ó, para não, né? E, como eu sempre falo, eu tenho hiperfoco em autismo. Então, eu tô sempre estudando sobre autismo, participo de muitos grupos de autismo, então acho que um pouquinho eu tenho voz para falar. Mas, claro, que eu não sou dona da verdade e respeito quem pensa diferente, tá bom? Eu tenho muito que aprender ainda sobre autismo, tá? Em parte, a sociedade tem que se adaptar ao autista, tá? Porque, por exemplo, esse abafador de ruído, tá? Vai fazer com que meu filho consiga ficar mais calmo, se concentrar mais. Porque ele não adianta estar na escola e não estar bem, não conseguir aprender, né? Então, em parte, então a gente tem que adaptar o autista, entendeu? Vamos dizer, ai, desculpa, gente, me atrapalhei nas palavras, entendeu? Em parte, a gente tem que aceitar o autista com suas características, que ele tem essa acessibilidade. Então, se o abafador vai ajudar ele nessa acessibilidade, por que ele não pode usar? Né? A mesma coisa, as estereotipias. Porque nem meu filho abana muitas mãos, anda de um lado para o outro, né? Que são importantes para o autista se autorregular, se acalmar. Eu não vou querer tirar essas estereotipias do meu filho. Antigamente, lá no início, quando eu tinha 4 anos, eu queria. Eu pedi para terapeuta, não tem como, né, trabalhar isso com ele, porque eu tinha medo que os outros rissem dele, que ele sofresse bullying, que os outros vissem ele como esquisito. Hoje eu já penso completamente diferente, porque eu sei, e também já vi muitos autistas adultos falando na internet, nos grupos, né, que é muito importante para eles ficarem bem, para eles se acalmarem, para eles se autorregularem. Então a gente tem que respeitar essas características, né? Não querer tirar essas características que ajudam o autista a ficar mais tranquilo. Então, respeitar essas estereotipias. Se precisar de um abafador, que nem, né, a gente comprou hoje pro Gabriel, usar sim, né? Você vai fazer ele ficar mais tranquilo, conseguir se concentrar melhor. Porque o Gabriel é muito inteligente. Ele não tem deficiência intelectual, só que ele tem uma dificuldade de concentração enorme. E qualquer barulho agita e distrai muito. Então, né, eu tenho que pensar no bem-estar do autista também. E as pessoas têm que saber respeitar isso, entender isso. Em parte, o autista tem que se adaptar, mas claro que é sempre de uma maneira com carinhos, nunca forçar nada. Como assim? Quando ele estava fazendo terapia com 4 anos e meio, eu já falei em outros vídeos, mas acho tão importante que eu repito várias vezes.
suspeita de autismo, a psicóloga falava, quanto mais tu sair com ele, melhor, quanto mais lugares diferentes tu for, melhor, lugares movimentados e tal. Por quê? Porque ele vai aprender, o autista vai aprender assim, aprender a lidar com suas dificuldades, ele vai aprender a lidar com a mudança de rotina, ele vai aprender a melhorar a tolerância dele ao barulho. E realmente, quando eu comecei a sair mais com o Gabriel, ele começou a interagir mais, a melhorar. Claro, é tudo um trabalho de formiguinha, tem que fazer terapia, se o autista precisa tomar medicação, tomar sua medicação, tudo isso é necessário também. Filhinho, mas isso fez com que ele evoluísse muito. Então, em parte, o autista consegue sim se adaptar à sociedade. Se eu deixasse ele em casa, não, tenho medo que ele vai ter uma crise. Ou, não quero passar vergonha, né? Os outros ficam olhando, vou ficar só em casa, só em casa, só em casa. Cada vez ele ia ficar mais intolerante ao barulho. Cada vez ele ia ficar mais isolado, não querer se socializar. E esse ano ele tá brincando mais com as crianças no recreio, tá brincando mais com as crianças na educação física, entendeu? Então, em parte, mas claro, nunca forçando, sempre aos pouquinhos, com muita paciência, com muito amor. Porque se a gente estava num lugar barulhento e ele ficava muito nervoso, a gente ficava menos tempo, ficava pouco tempo. Não vai forçar, não pode forçar, mas é não deixar também o autista só em casa, sabe? A gente faz isso, a gente está protegendo o autista, mas isso vai deixar o autista cada vez mais agitado, mais nervoso. Uma questão no ônibus. No início, o Gabriel tinha muito medo de andar de ônibus. Mas eu não tinha opção, eu tinha que fazer as terapias no centro. Eu não sei dirigir, não tenho condições de dirigir, né? E não tinha outro meio, tinha que ir de ônibus. Então ele ia igual, claro, com paciência, com carinho. Hoje em dia ele já vai tranquilo de ônibus. De vez em quando tem um pouco medo da roleta, né? Porque tem que, o ônibus ele logo anda, né? Então ele tem que caminhar até sentar e já tá andando no ônibus e tem medo de cair. Ele tem essa ansiedade ainda. Mas não tem aquele medo enorme que ele tinha no início. Então, se eu tivesse ido uma vez só de ônibus com ele e não tivesse ido mais, ele nunca teria superado esse medo de andar de ônibus. E é uma coisa que ele precisa. Atualmente ele tem medo de andar de escada rolante. Claro que eu não vou levar ele à força numa escada rolante. A gente está procurando sempre usar o elevador, não tem essa opção. Mas com o tempo, se a gente conseguir, né? Porque nunca a gente vai forçar, nunca a gente vai, né? Não é forçar, né? Então, com o tempo a gente vai querer, se puder, né? Porque daqui a pouco vai estar num lugar que vai ter que subir e não tem elevador. Mas por enquanto, claro, a gente vai ficar muito desesperado. Então a gente tenta convencer, não consegue, claro, vamos pegar o elevador. Entendeu? Então acho que é meio a meio, entendeu? A sociedade tem que se adaptar ao autista, sim. A questão da escola, sabe? O Gabriel, ele não vai ter um comportamento que nem os neurotípicos, entendeu? Ele vai ser mais agitado. E de repente ele vai ter que fazer menos atividades, porque ele é muito hiperativo. Fazendo o tempo dele, menos atividades mais adaptadas, entendeu? Isso a gente tem que adaptar, a gente tem que respeitar o autista. Não tem como ele ser que nem um neurotípico. Nesse aspecto, a sociedade tem que se adaptar ao autista, sim. Mas em parte, em algumas partes, o autista pode se adaptar, sim. Como eu falei, o exemplo do ônibus, o exemplo que eu falei de sair mais com ele, não deixar de sair em lugares diferentes com ele. Respeitar o limite dele, claro. Se ele ficar muito agitado, fica um pouco tempo, né? Fica o tempo que der, mas não deixar de ir pro bem dele, porque ele vai aumentando essa tolerância à rotina, mudança de rotina, a estar lugares com mais pessoas. Olha aí o Gabriel. E aí, gostou do teu abafador? Vai ficar mais tranquilo na escola agora? Hoje ele tá... Posso dizer que aconteceu de manhã? Tá. Ele fez vacina. Deixa eu fazer ontem, mas ontem acabou chegando lá, não tinha, né? A segunda dose. Então ele fez hoje de manhã. Né? Teve uma crise muito forte, porque ele tem muito medo da agulha. Então teve uma crise bem forte, né? Então ele tá meio, né? Meio angustiado ainda, né?
Teve uma crise bem, bem forte, porque tem uma pavor de agulha. Né? Foi bem, bem difícil, né? Mas não deixou de fazer a vacina porque ele precisa, é uma proteção para ele. Né? Então, acho que isso é muito importante, entendeu? O meio termo, entendeu? Nem 8, nem 80. Tem algumas coisas que o autista vai se adaptar. A escola, por mais difícil e sofrida que seja para o autista, ela é importante. Porque se a gente quer que o autista tenha autonomia, que consiga trabalhar, né? Claro que tem áreas que o meu filho não vai ter condições de trabalhar, mas tem outras áreas que sim. A questão do hiperfoco, usar o hiperfoco, né? Então, se a gente deixar só em casa, essa criança não vai desenvolver, não vai, né, superar suas dificuldades. Corta o coração, corta. Na F4, eu deixava ele chorando, berrando lá. Tinha épocas que ele ficava meia hora chorando até se acalmar. Claro que eu tinha tranquilidade, sabia que ele tinha uma prof maravilhosa e pacienciosa, uma escola muito boa, muito inclusiva. Isso é muito importante também, né? A gente não vai deixar nenhuma escola maltratar os nossos filhos. Se a gente vê isso, a gente tem que trocar de escola, né? Mas mesmo assim me cortava o coração. Até que chegou um dia que ele não... Deixei ele lá e ele não chorou. Mas até hoje ele tem uma resistência, porque é barulho, ele tem resistência às atividades, né, gente? Porque tem muita intolerância à frustração, então ele não aceita errar. Ele tem muita hiperatividade, então sentar para ele é muito difícil. Aqui em casa até desenho, ele olha correndo, andando de um lado para o outro, né? Então é difícil para ele. Mas é importante para evoluir, tá, gente? Então hoje era isso, tá? Por favor, gente, eu preciso do incentivo de vocês, tá? Para poder ter motivação para continuar. Então, se gostou, curte agora, não deixa de curtir e comentar. Compartilhem o vídeo, tá? Porque se eu ver que eu não estou ajudando, não tem por que continuar. E outra coisa, para o Google indicar o meu canal, mostrar o meu canal, se não tiver bastante curtida, bastante comentários, compartilhamentos, né? Visualizações, ele não divulga o canal. Então, muitas pessoas não vão ter acesso a esse canal. E eu quero poder ajudar as pessoas, né? Divulgar o autismo, que só com o autismo que a gente vai ter menos preconceito e mais inclusão. E se inscrever, tá? Se não se inscreveu, se inscreva. É de graça e vai estar me ajudando muito. Porque cada inscrito novo, o canal ele ganha mais relevância e a internet divulga mais ele. E a minha única intenção é divulgar o autismo para diminuir o preconceito, tá? E eu preciso muito, muito de vocês para conseguir continuar, tá? Se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando o vídeo, tá? Preciso muito, muito dessa ajuda, desse apoio, que a minha intenção é só essa, tá? Divulgar o autismo, tá? Para ter menos preconceito, menos bullying, tá? Para os autistas, né, poderem ser eles mesmos, tá? Então, fiquem com Deus, uma ótima semana. Qualquer dúvida sobre autismo, sobre esse assunto, ou qualquer coisa referente ao autismo, quiserem colocar nos comentários, eu respondo com o maior carinho do mundo, tá? Que eu puder ajudar, estou disponível. Fique com Deus e uma ótima semana.